Olá, estudantes da primeira série. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, Carlos Daniel, nosso intérprete, seja bem-vindo, Carlos. Nós vamos conversar sobre a circulação das ideias iluministas na América, a Conjuração Mineira. O iluminismo foi um movimento típico do final do século XVIII que trouxe a contraposição às características do antigo regime, as características da Idade Moderna, como o absolutismo, a política mercantilista e outras formas que caracterizaram o século XVI, o século XVII e parte do século XVIII. Grandes filósofos como Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Adam Smith, Denis Diderot vão trazer as suas ideias contrapondo-se à estrutura social, política, econômica que caracterizava o antigo regime, que caracterizava a política, a economia, a sociedade da Idade Moderna. E essas ideias vão ecoar na América, vão circular na América e vão ser responsáveis, como, por exemplo, a independência dos Estados Unidos da América, em 1776, a independência do Haiti, no ano de 1804, e aqui no Brasil essas ideias vão influenciar dois movimentos muito importantes, a Inconfidência Mineira e a Inconfidência Baiana, dois movimentos separatistas que queriam separar o Brasil de Portugal. Vamos estudar a Inconfidência ou Conjuração Mineira. Convido você a olhar o nosso objetivo, identificar os motivos, os objetivos e o desfecho da Conjuração Mineira. Conjuração e inconfidência são palavras sinônimas, então, ora eu vou dizer conjuração, ora eu vou dizer inconfidência, mas significa a mesma coisa, tudo bem? Olha só, pessoal, no Brasil colonial, várias revoltas eclodiram, Você sabe aí dizer quais os principais motivos de cada uma dessas revoltas? Essas revoltas, de Beckman, Mascate, Vila Rica e Emboabas, nós costumamos dizer que são revoltas nativistas. Geralmente o seu objetivo, ou o que motivou, era algo local para resolver o problema ali da região, como por exemplo a Guerra dos Mascates. Quando Recife foi elevado à categoria de vila, os cidadãos de Olinda não aceitaram muito bem essa equiparação de Recife, e você vai ter a Guerra dos Mascates, a Guerra dos Emboabas, pela exploração das minas, e também destaque para o Quilombo dos Palmares, um grande símbolo da resistência contra a escravidão africana aqui no Brasil, Quilombo dos Palmares, não é? E aqui nós vamos ter os movimentos nativistas, como a gente acabou de ver, e os movimentos separatistas. Os movimentos separatistas, por sua vez, tinham como objetivo principal separar o Brasil de Portugal, E o motivo da maioria dessas revoltas coloniais foram os altos impostos, cobrados pela metrópole portuguesa, que via a colônia, como algo a ser explorado e que deveria, como obrigação, enriquecer Portugal. E a opressão praticada pela metrópole portuguesa, no caso, no Brasil, esse controle colonial que era exercido por Portugal em vistas dessa política, chamada de antigo regime das práticas mercantilistas, como, por exemplo, o Pacto Colonial. E olha só, pessoal, quando a gente fala de Inconfidência Mineira, de Conjuração Mineira, estamos falando da região das Minas Gerais, que recebe esse nome devido à sua grande produção aurífera, a produção de ouro. No século XVIII, o ouro gerou muito lucro à coroa portuguesa, Então, na região ali de Ouro Preto, Mariana, Ouro Branco, nós vamos ter a extração do ouro, não é mesmo? E esse ouro vai enriquecer Portugal, seja através da exploração ou do pagamento de impostos, Então, era pago o quinto, era pago a derrama, era pago a captação. Então, o ouro encontrado aqui no Brasil, ele tinha como destino, primeiramente, Portugal, que daí usava o ouro para pagar as dívidas com outros países. Mas quando essa produção de ouro começou a diminuir, os mineradores passaram a ver nesses impostos cobrados, a causa de seu empobrecimento. Então nós tivemos um ciclo do ouro e é claro, pessoal, o Brasil não é um grande produtor de ouro. O ouro encontrado aqui
é o ouro de aluvião, aquele ouro no leito dos rios. Quando essa produção aurífera entra em declínio, os impostos eram cobrados da mesma forma, os mineradores perceberam que ali era a causa do seu empobrecimento e qual vai ser a consequência disso, né? Vão começar a questionar a metrópole portuguesa, não é? E olha só, pessoal, a mineração não só do ouro, como também dos diamantes, contribuiu para uma série de mudanças ocorridas aqui no Brasil. A gente vai poder citar, por exemplo, o deslocamento da população para o interior brasileiro, a ocupação de territórios mais ao interior do Brasil. Nós sabemos que a ocupação do território brasileiro ela é muito litorânea, então ela começa pelo litoral e ela vai aos poucos se deslocando, penetrando no território brasileiro. E o ouro vai contribuir com isso, O florescimento de uma vida urbana, dos núcleos urbanos que se formam a partir da exploração do ouro, e a mudança da capital, que antes era Salvador, para o Rio de Janeiro no século XVIII. E o crescimento do mercado interno, com a formação desses núcleos urbanos, com esse deslocamento da população para o interior e a necessidade desse mercado interno. Então a gente consegue aí identificar por que a mudança da capital, saindo de Salvador, declínio da cana-de-açúcar no Nordeste, transferindo para o Rio de Janeiro e assim mais próximo da exploração aurífera e também para exercer o controle metropolitano sobre essa exploração. Olha só, pessoal, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, era o porto por onde o governo português permitia que se embarcasse o ouro. Então era o único porto em que o governo português permitisse o embarque de ouro. Isso, claro, para facilitar a fiscalização e a cobrança de impostos, não é? Cerca de 50% do ouro que foi extraído aqui do Brasil era repassado à Inglaterra, e aproximadamente 30% a outros parceiros comerciais. Então Portugal dependia do ouro extraído aqui no Brasil para pagar suas dívidas, honrar os seus acordos comerciais. Muito do nosso ouro hoje adorna as igrejas inglesas. E aqui, pessoal, então a partir aqui de Ouro Preto, a partir de São Paulo, deslocamento para o interior do Brasil, essa economia mineradora que nós vamos ter. Então o mapa traz isso para a gente. Então quando se tinha a notícia de que se encontrou ouro em determinada região, havia um grande fluxo de deslocamento da população para essa região. E aqui um clima propício para a revolta, não é mesmo? No final do século XVIII, quando um novo governador enviado por Portugal anunciou que haveria a derrama. O que era a derrama, pessoal? Os colonos tinham a obrigação de enviar uma certa quantidade de ouro para Portugal, a título de imposto. Então pagava-se os impostos, todo mundo pagava, e vamos imaginar que tínhamos que mandar 100 mil quilos de ouro para Portugal. Mesmo que, se cobrando todos os impostos, não atingissem a marca de 100 mil quilos de ouro, era cobrado a derrama, ou seja, aquilo que faltava para atingir o que Portugal estipulou. Isso, claro, vai gerar uma revolta muito grande, A capitania de Minas Gerais devia a Portugal mais de 5 toneladas de ouro. Então, se você não conseguisse pagar os impostos, você ficava devendo para o governo português. Os colonos diziam que não podiam pagar, porque o ouro estava se esgotando. Então eles trabalhavam e mal conseguiam pagar os impostos que deviam a Portugal. As autoridades portuguesas afirmavam, que o problema era de que o ouro estava sendo desviado e não que ele estava se esgotando. E aí, essa tensão entre o governo metropolitano e os exploradores de ouro aqui no Brasil, influenciados por ideias iluministas, e por exemplos de conquistas de independência de outras colônias aqui na América. E olha só, pessoal, então reagindo a essa opressão do governo português, um grupo de mineradores de colônia, parte da elite, começaram então a planejar uma rebelião que vai receber o nome de Conjuração Mineira, não é? E quais os ideais dos rebeldes de Minas Gerais, Muitos dos filhos desses colonos iam estudar na Europa e quando retornavam, trouxeram as ideias iluministas, como por exemplo de liberdade, não é mesmo? E eles então vão usar essas ideias iluministas, o exemplo da independência dos Estados Unidos, para propor uma rebelião que separasse o Brasil de Portugal, chamada, portanto, de
Inconfidência Mineira. Pessoal, aqui a gente tem uma atividade, um texto do Antonil, e ele que era uma das pessoas presentes aqui, vai escrever sobre o Brasil colônia. E ele diz assim, ó: a sede insaciável do ouro estimulou tantos a deixarem suas terras e meterem-se por caminhos tão ásperos como são os caminhos das minas, que dificultosamente se poderá dar conta do número de pessoas que estão lá. Das cidades, vilas recôncavos, vão brancos, pardos, pretos e muitos índios. Homens, mulheres, moços e velhos, pobres e ricos, nobres e plebeus. Texto do João de Antonil. Como Antonil caracterizou a multidão que ia para as minas em busca de ouro? Responda a atividade e a gente faz a correção juntos. Galera, vamos então corrigir, não é? A partir do texto do João Antonil, como que ele caracterizou a multidão que ia para as minas em busca de ouro, não é mesmo? Olha ali, segundo Antonil, as pessoas que iam em busca das minas eram de diversas origens, né? Portugueses, estrangeiros, colonos, homens, mulheres, ricos, pobres, todos eles aí desejosos de um enriquecimento através da exploração aurífera, né? Então, de diversas condições sociais e de etnia. E olha só, quem são os principais nomes da Revolução, né? Grande parte da elite endividada mineradora vai ser parte desse movimento, né? Como Tomás Antônio Gonzaga, juiz de Vila Rica, autor, né? Você com certeza estuda o Tomás Antônio Gonzaga nas suas aulas de literatura. Cláudio Manuel da Costa, advogado. José da Silva Oliveira Rolim, padre e chefe político do Arraial Tijuco. Joaquim Silvério dos Reis, contratador, e ele que vai ser o delator do movimento. Carlos Correia de Toledo, dono de minas e fazendeiro. Então percebam, pessoal, que são pessoas elitizadas, né? Então ali juiz, advogado, padre, chefe político, né? Dono de minas, mas eram pessoas que estavam endividadas devido aos altos impostos cobrados pela coroa portuguesa. Aqui é o Museu da Inconfidência, em Minas Gerais, né? Então, aonde guarda a história, esse museu fica na cidade de Ouro Preto, cidade histórica, tombada pelo IPHAN e pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade. Tem aí um dos maiores conjuntos barrocos do mundo, e aqui o Museu da Inconfidência, que retrata a história da Inconfidência Mineira. E o indivíduo que mais se destacou nesse movimento foi Joaquim José da Silva Xavier, conhecido popularmente como Tiradentes, dia 21 de abril, feriado de Tiradentes em homenagem ao Joaquim José da Silva Xavier, militar, tropeiro e garimpeiro, né? Recebeu esse nome de Tiradentes
porque ele era dentista prático, né? Ou seja, ele tinha a profissão de tirar dente das pessoas, não é mesmo? Aqui a bandeira de Minas Gerais, liberdade mesmo que tardia, trazendo aí um dos nomes da Revolução Francesa, do Iluminismo, a palavra liberdade. E aqui essa representação de Tiradentes, não é? Que vai ser aí um dos heróis nacionais por lutar pela independência do Brasil. E percebam que Tiradentes, ele destoa do conjunto de líderes, não é? Que eram elitizados, advogados, chefes, fazendeiros. Aqui nós temos um prático dentista, né? Uma pessoa não era formado em odontologia, ele aprendeu, né, a odontologia na prática, por isso que ele é chamado ali de dentista prático. E aqui, pessoal, o que pretendiam então esses conjurados, esses inconfidentes? Primeiro, né, separar a região das Minas Gerais e a criação de uma república, a instalação de manufaturas em diversas regiões do Brasil. Os conjurados, eles divergiam contra a escravidão, uma vez aí que eram elitizados, e a elite é a favor da escravidão nesse período, não é? A maioria deles, senhores de terras, mineradores, grandes comerciantes, era favorável à continuidade da escravidão. O perdão da dívida dos envolvidos, que fossem perdoados, né, os impostos devidos, e a criação de uma universidade em Vila Rica. Então percebam aí várias ideias iluministas de ciência, razão, criação da universidade, criação da Casa da Moeda, unificando a circulação do dinheiro no Brasil, não é? E o plano dos revoltosos foi denunciado por um dos conjurados, Joaquim Silvério dos Reis, a imagem ao lado, né? Então ele vai delatar o movimento mesmo antes que o movimento inicia. Ele procura, né, o Visconde de Barbacena, que era governador ali da região das Minas Gerais, e ele, em troca do perdão das suas dívidas, ele faz uma delação premiada do que iria acontecer no dia da cobrança da derrama. A conjuração estava marcada para o dia da cobrança da derrama, porque haveria uma grande insatisfação, e o Joaquim Silvério dos Reis, então, ele conta o plano dos conjurados ao governador, não é? Em troca do perdão da sua dívida com Portugal, né? Ele foi perdoado, né? E Silvério dos Reis morreu quase 30 anos depois do movimento da conjuração, não é? E olha só, pessoal, então o movimento mal começou, foi denunciado, então vai ter uma devassa, né? A rainha de Portugal, Dona Maria, né? E vai mandar então que seja instaurado autos de inquérito. E a sentença dos conjurados foram: todos tiveram seus bens confiscados, 9 foram exilados na África, 11 conjurados foram condenados à forca, porém desses 10 tiveram a sua punição transformada em exílio e apenas um conjurado foi condenado e enforcado e teve o seu corpo esquartejado no dia 21 de abril de 1792, que é o Tiradentes, não é? O único que não era elite, né? Então a elite conseguiu, através da sua influência, do contato político, ter as suas penas abrandadas e não serem enforcados. Tiradentes vai então servir de bode expiatório, era o único, não pobre, né, mas não era da elite desse movimento, e ele vai ser enforcado, seu corpo esquartejado e exposto no caminho entre Ouro Preto e Mariana, no dia 21 de abril de 1792. E aí a gente traz, não é, essa obra do Rafael Falco, de 1951, aqui a figura de Tiradentes, né, um pouco antes da sua execução. Vejam aí, né, uma cena religiosa, a presença da Igreja Católica, dos militares, e Tiradentes antes da sua execução. Inclusive, Tiradentes é um dos poucos, se não o único, conjurado que não tem o seu corpo, né, sepultado dentro do Museu dos Inconfidentes, uma vez que seu corpo foi exposto em praça pública, partes do seu corpo. Os outros inconfidentes teve os seus corpos repatriados e repousam, né, em um mausoléu dentro do Museu da Inconfidência. Pessoal, e aqui a gente tem uma atividade, olha só, né? Dos envolvidos com a Inconfidência Mineira, somente Joaquim José da Silva Xavier, esse S tem que ser maiúsculo, né, um substantivo próprio, conhecido como Tiradentes, foi condenado à morte. Já os outros inconfidentes não sofreram a pena capital. Qual a hipótese para justificar a pena de Tiradentes? Responda a atividade, a gente já faz a correção.
Pessoal, vamos corrigir, né? Então, como que a gente pode criar uma hipótese para justificar que, dos envolvidos na conjuração, somente Tiradentes sofreu a pena capital, a pena de morte, não é? Olha ali, ó, o movimento da Inconfidência, da Conjuração Mineira, ele foi um movimento elitista, e Tiradentes era o único membro que não possuía grande poder econômico e nem grande influência nas suas relações sociais, né? O que implicou em uma condenação máxima ao líder e a execução da sua condenação, que foi o enforcamento, não é? Pessoal, o que a gente estudou, o que a gente aprendeu, o que a gente conversou juntos, não é? Que a região da mineração, Minas Gerais, passava por uma diminuição de produção de ouro a partir da segunda metade do século XVIII. Isso fez com que aumentassem os valores devidos por esses mineradores a título de impostos, não é? Isso vai causar uma insatisfação entre essa elite mineradora e vai levar aí a uma tentativa de revolta que essa elite vai organizar, porém essa revolta vai ser denunciada por um dos seus organizadores, Joaquim Silvério dos Reis, que vai delatar o movimento ao governador da região das Minas Gerais, que vai pôr fim a essa revolta que mal começou e vai punir os envolvidos com exílio, né, confisco de bens, e Tiradentes, o único que não tinha grandes posses econômicas, vai ser condenado à forca, né, vai ser enforcado e vai ter o seu corpo esquartejado e exposto em praça pública, né? E essa proposta de independência era pautada aí, né, no iluminismo, na independência dos Estados Unidos, em se criar uma república na região das Minas Gerais. Aqui estão as nossas referências de aula. Eu agradeço a tua presença, agradeço a Carlos, nosso intérprete. Muito obrigado. Fiquem bem e até a próxima.